contar uma história que eu própria vivi no trabalho, sobre essa situação de guerra mundial que nós todos estamos a viver, que é a corona. Porque corona está em todos os sítios. Não tem nenhum país que vai dizer que corona não chegou. Está em todos os sítios, em todos os países. Guerra que estão fiéis nesse canal, que estão sempre lá para motivar a manana para fazer os vídeos. Eu me perguntei por que nós, como africanas, somos muito teimosos. Nós oramos tanto. Nós conhecemos muito bem, quase todos os africanos, conhecem muito bem a Bíblia. Aqui, nesse nosso livro de lei, tem um versículo que está a dizer que nós devemos obedecer o Estado. É muito importante. Você, irmã, irmão que está em qualquer país onde você está, é bom sempre obedecer às leis daquele país. Assim você vai andando bem naquele país e poucos racismos que você vai viver. E poucos crimes que você vai viver. Essa senhora que veio estacionar no nosso trabalho é uma senhora de 62 anos. É crente, uma senhora que dirige um grupo na igreja. Essa senhora, eu para mim vi que ela não obedeceu a palavra de Deus, não veio obedecer o Estado. Por quê? Porque essa senhora tem uma amiga dela que organizou uma festa. A amiga dela tinha organizado uma festa, tinha dito na amiga que na festa só vai haver 10 ou 20 pessoas, mais que isso não. É uma senhora que conhece a Bíblia, é uma senhora que lê também esse versículo que nós devemos obedecer ao Estado. O Estado da Alemanha deu ordem que não podem existir mais festas. Encontro de pessoa pode ser 10 ou 15, mas todos 10, 15, 20. A forma que eu ouvi informação. Mas todos têm que ser vacinados. Ou tem que ser aquelas pessoas que já apanharam a corona, que estão no momento de guenismo. Ou tem que ser aquelas pessoas que vão fazendo sofote, que têm que fazer já os testes. Mas essa senhora que está estacionada no nosso trabalho, ela é crente. Essa senhora aceitou de ir numa festa onde tinha mais que 100 pessoas. Antes dela ir na festa, o filho dele, que me contou essa história na segunda-feira, proibiu a mãe. Disse na mãe que, mãe, você não vai nessa festa porque a forma que eu conheço, nós, os africanos, quando se diz que é 10 pessoas, sempre vem mais gente. E você é uma senhora que já sofre doença de açúcar, que é o diabetes. A senhora tem problema de respiração. A senhora vive com os aparelhos em casa. Tem problema de respiração. A senhora, para além de açúcar, tem mais outras doenças. Tem problema de coração. Tem problema dos joelhos, que ela não consegue andar bem. É uma senhora de 62 anos. Essa senhora não quis ouvir o seu filho. Foi na festa. Chegando na festa, a forma que a amiga tinha lhe dito que haverá só 15 ou 20 pessoas, não era assim. Na festa havia mais que 50 pessoas, aqui na Alemanha. Na festa havia mais que 50 pessoas. Como havia lá um senhor alemão, que é o Dotz, quando ele viu que havia muita gente e ninguém estava a controlar na porta, fazer os testes, alerta a polícia. Quando as polícias vinham, as polícias vinham já com seus equipamentos. Quando se falar dos equipamentos, já vinham com aquelas pessoas que fazem testes. Vinham já completos. Quando a polícia chegaram, mandaram parar as músicas, começaram a fazer sair as pessoas. De cada vez que você saía, tem que mostrar o seu Ausweis, que tem que se identificar e fazer o teste. Nas crianças, pagaram cada criança 120 euros. Nas mais velhas, 250.
A polícia começou a testar todos que estavam na festa. Essa senhora que está estacionada vinha acusar positiva. Acusou positiva 1h de manhã, que é no domingo. Para ele apanhar o táxi indo na casa dela direta, não. Vai na casa da filha. Porque essa festa se encontrasse num bairro onde que a filha vivia. Próxima da filha. Essa filha dela tem uma filha também de 2 semanas. Uma bebê pequena. A senhora que foi acusada positiva, chega em casa da filha, para ela falar também que fui acusada positiva, não. Chegou, hospedou no quarto dos miúdos. Essa filha dela é uma senhora que tem 3 filhas, uma de 6, uma de 4 e um que é o pequeno de 2 semanas. A senhora ficou lá até segunda-feira. Na segunda-feira, quando volta em casa, para ela falar também nos filhos em casa, que na festa que eu fui acusada positiva estou falando de SIDA, não. De corona, não. A senhora nada que ele tinha dito, ficou em casa só a orar. Depois, nos 2 dias, aquilo começou a se manifestar. Tosser, febres. Como ele já tinha problema de respiração, começou já a respirar muito mal. Os filhos fizeram teste na mãe. Depois dele fazer os testes, vinham acusar de novo que ele estava positivo. Depois a senhora própria diz já no filho, não, eu já fui acusada na festa, no dia que a polícia vinha fazer os controle na festa onde eu ia. O filho dele que me conta essa história ficou zangado. Disse, velha, bem que eu te falei e você não vai naquela festa. Bem que eu te falei que naquela festa não vai haver 15 pessoas, vai haver mais pessoas. E eu ouvi muitas informações que todos que estavam na festa têm que pagar 250 euros. As crianças têm que pagar 150 euros. E você sabe que você é uma senhora que sofre de diabetes. Você sabe que você é uma senhora que sofre de várias doenças. Normalmente você não pode ir na festa. O que essa senhora que eu vi que ele tentou Deus, essa irmã que Deus me perdoa, ela tentou Deus. Com essas todas as coisas que ela estava a viver em casa, com aquelas todas sintomas que ele estava a viver em casa, nem fazia pelo menos primeiro socorro. Primeiro socorro de corona é o quê? É muita água quente. Bebendo muita água quente, fazer incubator de água quente. Se você não sabe o que quer dizer incubator de água, né? Porque já alguém tem me perguntado o que é isso. Quer dizer que você ferve água, mete lá uma das folhas, aquele que se vende nas praças, que se vende nas lojas dos turcos, e você se tapa. Aquilo que você a transpirar é que faz que você, aqui no peito, né? Fica aberto, porque essa doença é uma doença que vem mais marando peito das pessoas. É por isso que quando a pessoa tem corona, tem dificuldade de respirar. A senhora não quis fazer nada. A senhora só estava a orar, gritar em casa, orar, andar toda a casa, entornar a água, entornar o óleo, aquele óleo que o pastor dela tinha lhe dado, aquilo só estava a entornar em casa. Não quis fazer nem o primeiro socorro. Depois de 10 ou 11 dias, aquilo vinha lhe tacando de uma forma que a senhora até hoje não consegue falar, que a senhora até hoje não consegue mover. Ele está estacionado na nossa estação, onde é que eu trabalho. É muito triste. É muito triste porque nós não estamos a obedecer o Estado. Você que é cristão, que sabes muito bem a palavra de Deus, é bom sempre obedecer o Estado onde você vive. Quando o Estado diz que não há festa esses dias, não há encontro mais de 30 pessoas, você que é cristão tem que saber e tem que meter aquilo na mente. Não tem uma amiga que pode vir te mentir que não vem, não. E também não é só. Essa doença é muito perigosa para pessoas que têm problema de doença de diabetes. É muito perigoso para pessoas que têm doenças crônicas. Quando está se dizer doenças crônicas, é uma doença que você vai todos 3 em 3 meses ou menos de 3 meses com a mesma situação no hospital. É que se diz doença crônica.
Para quem sofre esse tipo de doença, com corona é muito difícil. E você apanhando corona com doença de açúcar, tem que ter sorte. E também a idade está contando disso. Vamos evitar essas coisas. Não vamos tentar Deus. Deus nunca lhe tentam. Porque o que essa senhora fez, tentou Deus. Ele já sabia que ele tem um problema grave, que é de doença, que é de açúcar, que ele já sofre. Mas preferiu de ir na festa. E foi também na festa, lhe apanharam. Para ela voltar logo na casa dela, não. Foi na casa da filha. Agora, mais grave, na casa da filha também todos apanharam a doença. E o que está mais grave é a bebê pequena, de 2 semanas. Eu sei que todos, muitos que não vão me acreditar disso, de bebê pequena. Pode ser que alguém não vai me acreditar. Mas na minha casa, aconteceu. Essa doença que estão a sofrer mais nessa situação são mais velhas, as bebês pequenas. Aquilo apanhou na minha bebê pequena aqui na minha casa, estava muito grave, gente. Mês de novembro, até quase no meio de mês de dezembro, eu fiquei em casa porque a minha filha estava grave e doente. Todos apanharam aqui na minha casa. Mas o que estava mais grave na minha casa é o meu marido e a minha filha pequena. Essa doença existe. Vamos evitar esses encontros de fazer muitas festas. Evite isso. A vida não tem fotocópia. A vida você própria que tem que se proteger. Se você não se proteger, ninguém vem para te proteger. Você própria que tem que proteger a sua família. Vocês imaginam essa senhora, o que eu estou vos falar é verdade. Não está falando nada. Nem está se mover, nem está a abrir as vistas, só está respirando os aparelhos. O filho me contando isso a chorar. A minha mãe é muito teimosa. A minha mãe confia mais em Deus. A minha mãe faz mais assim com Deus. Mas Deus nunca lhe tentam. Ninguém nesse mundo que pode tentar Deus. Só o próprio Deus mesmo é que tem criado o Estado. Só o próprio mesmo Deus é que tem dado inteligência nos doutores. Só o próprio Deus mesmo é que costuma utilizar também os doutores. É bom sempre nós obedecer onde você vive, no país onde você vive. Obedeça o Estado. Quando o Estado diz mesmo que não há festa, obedeces. É bom para você. E essa senhora, neste momento, está grave e doente. A filha também, que é a netinha dele de 2 semanas, está bem doente, não se sabe. Vocês agora imaginam, se essa filha morre, o que será da mãe e a filha dela? Vai haver um problema grave. Porque a filha dela vai ficar com aquilo, se a minha mãe não viesse na minha casa, a minha filha não podia morrer. E se calhar também vai ter problema com o marido. Porque nós todos sabemos quando te apanham com esse problema de corona, você tem que ficar em casa. Você tem que frequentar no lugar onde que o Estado te manda, ou pelo menos a forma que eu vi na minha casa. Eu na minha casa, essa situação como estava muito grave, eu recebia telefonema do Estado de manhã, de dia, de tarde, de noite. Estavam sempre me chamando. Framatussa, por favor, vai com a criança nesse lugar. Framatussa, por favor, vai com a criança nesse sítio. Eu ia para me obedecer o Estado. Tem que fazer assim, porque o mundo está mesmo assim. Essa é uma situação muito grave. Essa doença é muito grave. Mas muitos estão a dizer que não, essa doença não existe. Muitos dizem que não, essa doença não é para nós. É mentira. No princípio dessa doença, muitos estavam a dizer que não, essa doença não é para os pretos, não, essa doença é mesmo só para os brancos. Eu própria também, Ana, que estou aqui a falar, tinham feito um vídeo daquilo. Tinham dito que não, essa doença aqui não é para nós, essa doença é para os europeus, é para os brancos. Quantos servos de Deus que nós perdemos? Quantos? Quantos irmãos, quantas irmãs que nós perdemos com essa doença? Através da negligência.
Vocês vão na igreja e não querem utilizar as máscaras. Nos tempos que o Estado tinha dito que as igrejas têm que estar fechadas, tinha pastores que abriram as igrejas nas casas deles, mandavam vir os crentes para orar dentro de casa. Mas muitos também morreram, muitos. Quando eu falar muitos, é muitos mesmo, muitos. Pelo menos eu conheço muitos mesmo que nos deixaram através dessa situação de corona. Mas mesmo assim nós não estamos a obedecer. Mesmo assim nós não estamos a querer saber. Quando se diz mesmo para, é melhor que você paras. Porque essas etapas do aniversário, o aniversário sempre se faz. Paramos só de fazer aniversário quando você morre. De que você está viva, mesmo que você estiver velha. Você farás, vai fazer sempre aniversário. Então não adianta de você se meter em risco através da festa. E você vai lá na festa fazer o quê? O que nós vamos fazer na festa? É só dançar. Mas que isso não, porque as comidas que nós comemos nas festas são comidas que nós comemos em casa. Mesmo que a amiga dizer que não, se você não vir na minha festa, você nunca vai ser mais minha amiga, para me chatear. A tua vida não está a depender da amiga. É bom sempre obedecer o Estado. É bom sempre se respeitar nessa situação. Porque essa doença de corona, quando você já tem uma doença crônica no seu corpo, isso é muito difícil. Agora estamos aí, a senhora grávida doente. Eu me admirei porque naquele dia, domingo não trabalhei, na segunda-feira eu ia trabalhar. Então me dizer que uma senhora que está aí é preta, como os doutores falam, é preta. Olha só, tem momento que a pessoa fica com pena. A liberdade que nós temos nos nossos países não é a liberdade que nós temos nesses países. Nesses países há crime. Então, é bom sempre você evitar que você não entre naqueles lugares. É bom. Eu chegando no trabalho, depois mais tarde ela me falou, você vai lá lhe dar o chá. Eu lhe preparei, fui lhe dar o chá. Porque no hospital, quando te apanham com corona, minhas irmãs, não te dão medicamento. Não te dão quase nada. De manhã cedo é só que o doutor vem, se você tiver sorte também. Vem, puxa sangue, acabou. Dor de cabeça, Novaguin, paracetamol te dão, acabou. Só dão mais coisas quentes. Eu ia lá dar água na senhora, dei, voltei. Depois, mais tarde, tá me mandando, mas eu disse, não, por que vocês não vão só tá me mandando eu? Sabe o que as minhas colegas me falaram? Porque ela é preta. Não, vai lá, como ela também fala francês, você também, você fala a escola assim, francês um pouquinho, é bom, por quê? É difícil. E é por isso que nós estamos a ver muitos africanos com corona quando vai no hospital e já não volta. Porque ninguém que quer se meter em risco, ninguém quer entrar sempre naquele quarto, você fica aí sozinha. Então é bom sempre se prevenir, minhas irmãs, se prevenham. Essa é uma etapa que nós estamos a passar, essa etapa aqui vai passando. Vai haver um tempo mesmo que essa situação de corona vai passar. Então, nesse momento, é bom que você se prevene. Evita marca das festas, evita lugar de muita gente. Mesmo que a melhor amiga organizou, se você vê mesmo que não dá para você ir, não vai. E também apanham as vacinas. É melhor que vocês sejam vacinadas quase todos. Quando você quer os curtir mais, é melhor. Isto aqui é muito triste. É muito triste mesmo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar para a senhora, que Deus lhe salve, que Ele cure. A minha história foi esse. Mana Javé, tia Maria Lupes, avó Maria, Mana Blandine, todos vocês. O tio Carlos, meu tio. Você sabe, tio Carlos, você sabe. Eu te amo tanto, meu tio. Tanto mesmo, tanto. Quando eu dizer mesmo tanto mesmo, é tanto mesmo. Eu amo muito de você, tio Carlos. Nós todos te amamos, né? Estás no nosso coração, te amamos tanto. Deus é bom, daqui a pouco vamos se encontrar.
Feliz ano novo de Carlos! Beijo, 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 beijo mesmo. Papai saiba um pouco, meu marido, muitos beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.